Bom dia, meu querido amigo, meu ouvinte do meu canal. Vamos hoje continuar mais um pouquinho em detalhes o que eu passei superficialmente sobre Mateus, Marcos e Lucas, os comentários deles sobre a volta de Jesus. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora dessa hora para se inscrever, ativar o sininho aqui embaixo, para na hora que eu colocar um vídeo novo, você estar ciente. Se gostar, dê um like e o YouTube vai entender que esse é um bom vídeo e vai sugerir também a outras pessoas. Antes de mais nada, vamos orar. Pai amado que está nos céus, ajude-nos a entender um pouco mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos continuando esses vídeos aqui da profecia para o tempo do fim. Para quem quiser, eu tenho aqui uma playlist com os vídeos que eu estou criando. Essas coisas eu coloquei para poder relacionar um texto com outro texto. Fica mais fácil. Então a gente tem aqui, às vezes um deu um comentário, um ponto de vista diferente do outro. É igual você ter um evento que tem no meio da cidade, alguém está falando, fazendo alguma exibição. Você passa, chega o teu primo, aí chega um dos teus irmãos, e aí todos vão contar para os avós o que viu. Cada um tem um ponto de vista, um fato, um detalhe que chamou mais atenção do que o outro. E assim nós temos aqui os Mateus e Marcos falando. O Lucas foi depois um médico que fez uma pesquisa para encontrar os detalhes. Jesus está no templo, lá na cidade de Jerusalém. E ele sai de lá depois para ir ao Monte das Oliveiras e começa a passar os sinais. Em Marcos 12, 41. Terminando o capítulo 12, um pouco antes desses eventos, ele está aqui. E sentando Jesus defronte do cofre das ofertas. Interessante, ele parou exatamente para observar onde estava o dinheiro. Não ele pensando no dinheiro, mas observar a atitude das pessoas, né? Observava como a multidão lançava o dinheiro no cofre e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, lançou 2 leptos, 2 moedas, que valiam 1 quadrante. E chamando eles os seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo, que esta pobre viúva deu mais do que todos os que colocaram as ofertas no cofre, porque todos deram aquilo que lhe sobrava, mas ela, a sua pobreza, de tudo que tinha, mesmo todo o seu sustento. E a gente tem em Lucas, na versão do Lucas, Jesus levantando os olhos viu os ricos. De novo a ideia, os ricos. Então viu os ricos deitarem suas ofertas no cofre. Viu também uma pobre viúva lançar ali 2 leptos. E disse, em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos. Porque todos aqueles deram daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para seu sustento. A parte amarela. E falando alguns a respeito do templo, como estava ornado, vem de novo a ideia de riqueza, a ideia de alguma coisa bela, estava ornado, está aqui. De formosas pedras e dádivas, disse ele, quanto isto que vedes dias virão em que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Na versão de Marcos, a gente tem. Quando saía do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha, aquela exclamação, puxa vida, que bonito, que beleza, essas pedras, que edifício. Ao que Jesus disse, vês esses grandes edifícios? Não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Em Mateus a gente começa também a partir daqui. Ora, Jesus tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo, para mostrar a beleza, a nossa ideia pecaminosa, nosso ser pecaminoso, nós olhamos para as coisas materiais. Enquanto Jesus estava ali, né, o personagem de Jesus é Deus, ele estava ali para tentar mostrar o foco espiritual. A vida inteira de Jesus pondo o foco espiritual. Ele curava as pessoas
física, cura física, para as pessoas abrirem o coração, para estarem aceptas para a cura espiritual. O foco sempre é o espiritual que Jesus está trazendo às pessoas. E aí mostra os edifícios mostrarem. Mas ele lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Voltamos a Lucas, verso 7, capítulo 21. Perguntaram-lhe então: Mestre, quando sucederão estas coisas e que sinais haverá quando elas estiverem a se cumprir? Marcos, capítulo 13, verso 3. Depois, estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram-lhe em particular: Dize-nos, quando sucederão essas coisas e que sinais haverão quando todas elas estiverem para se cumprir? Entra o desespero. Puxa vida, tantas belezas, tantas riquezas, tantas coisas aqui nesse mundo e tudo vai cair, não vai ficar uma pedra sobre pedra. Quando que essa tragédia vai acontecer? Então saíram dali da cidade de Jerusalém e foram aos montes, andando, caminhando. Era uma rotina normal dos discípulos, de Jesus, até o povo estar ao próximo, não apenas os apóstolos, de estar não apenas na cidade, mas estar no monte, estar próximo no mar da Galileia, estar num lugar ao qual eles pudessem se sentar, ter um pouquinho de ar fresco e Jesus comentar, explicar as parábolas, explicar as coisas que aconteciam. Então isso já era o cotidiano deles. Então depois de sair do templo foram para os Montes das Oliveiras. Em Mateus, capítulo 24, verso 3. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Declara-nos quando serão estas coisas e que sinais haverá da sua vinda o fim do mundo. Respondeu-lhe Jesus, ainda em Mateus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Que a gente está comentando no final da semana passada como tem aumentado a frequência de terremoto, quantas pessoas, no vídeo anterior, né? Quantas pessoas que se fizeram parecer que são o Messias. Até hoje em dia existem umas 8, se eu não me engano, 7, 8. Mas é como ele fala, são o princípio das dores, apenas o fim. O princípio do fim, né? Em Marcos. Então Jesus começou a dizer-lhes: Acautelai-vos, ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e a muitos enganarão. Quando, porém, ouvirdes falares em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes. Isso será o princípio das dores. Meus queridos, no meu ponto de vista, nós estamos vivendo esse princípio das dores, o princípio do começar o fim. Um ponto é bom, né? Que Jesus volta, a gente vai para o céu, melhor ainda, do que ficar nessa vida aqui. Em Lucas, respondeu então ele: Acautelai-vos, não sejais enganados, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo é chegado. Não vades após eles. Quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos, e pestes, e fomes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Lucas 21, continua, verso 12. Mas antes de todas essas coisas vos hão de prender e perseguir, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunhos. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis
a vossa defesa, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer. E até pelos pais, e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. E a gente pode agora continuar aqui em Marcos. Vamos assim, vendo esse paralelo entre um e outro. Mas olhai vós mesmos, pois por minha causa vos hão de entregar aos sinédrios e às sinagogas, e sereis açoitados, e também sereis levados a perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas importa que primeiro o Evangelho seja pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos dado naquela hora, isso falei. Porque não sois vós que faleis, mas sim o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a seu irmão, e um pai a seu filho, e filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente vê, interessante, que até hoje em dia tem um áudio falando sobre família tóxica, uma mãe tóxica, e não só a mãe, mas os parentes tóxicos. Eles acabam tendo uma certa rivalidade, um ciúme dos próprios filhos. Agora aqui a própria Bíblia fala, não apenas nesse evento, mas no geral. São tipos de pessoas que quando vê um que era da igreja e saiu, um que era do mesmo trabalho, conhece, e aí tem aquele tipo de ciúme, e nessa oportunidade o lado pecaminoso do ser humano vai falar mais alto e vai falar: meu irmão, ele é dessa igreja. O meu sobrinho, um fulano, Beltrano, eu conheço sim. Ele está em tal lugar, ele guardava a Bíblia, ele seguia as coisas que a Bíblia falava. Infelizmente vai ser desse jeito. E esse tipo de pessoas são as primeiras a indicarem que querem estar com o grupo, querem ajudar a maioria que não vai estar seguindo a Cristo, infelizmente. Então vai se sente melhor. Isso do lado até psicológico. Ele se sente, eu estou agradando ao grupo. Mesmo que estou colocando o meu filho, o meu irmão, o meu sobrinho no meio da fogueira. E eles são esses que são tipos de pessoas, esse tipo de personalidade de pessoas que vão estar indicando os próprios irmãos e os parentes, como aqui fala. Continuando agora em Mateus 24, verso 9, as mesmas sentenças. Então serei entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. 24:14. Só tem em 24, não é, só em Mateus tem esse comentário aqui. É um ponto de vista de Mateus, nesse momento. Esse evangelho do reino será pregado, bom, nesse caso não é um ponto de vista, mas um fato, né? Esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Em Lucas nós temos um outro texto também que aparece só aqui em Lucas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Desculpa. Esse aqui faz um paralelo com o que eu estou tentando trazer para nós, as profecias com relação a Gog e Magog. Na verdade é Gog da terra de Magog. São as tribos do norte que vão vir sitiar, vão vir atacar Israel. Isso é um vídeo mais para o futuro, mais para frente um pouquinho. Então a gente pode continuar agora a parte verde, aqui do texto, em Lucas mesmo. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas.
Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Existem bastante comentaristas da Bíblia, e um dos comentaristas fala: nos finais do tempo, nós vamos ter que sair dos grandes centros, cidades grandes tipo Frankfurt, Londres, Rio de Janeiro, São Paulo, cidades com uma população muito grande. Nós vamos sair para cidades menores, cidades tipo vilarejos. Cidade que você pode ter um sítio, uma chacrinha, você pode crescer ser autossustentável, crescer a sua própria verdura, que próximo da época da marca da besta, em que não vai ser possível comprar nem vender quem não tem essa selo, essa marca da besta. Os guardadores que seguem a Bíblia e guardarem da marca de Deus o guarda do sábado, eles não vão poder comprar nem vender. Então seria o ideal ter um canto, um sítio, um lugar que você possa produzir a tua própria verdura, o teu próprio alimento, ter umas galinhas, para você poder comer, ter uns ovos dali. Enfim, é uma ideia assim, você sair das grandes cidades e ir para cidades menores. E quando estiver bem próximo da volta de Jesus, começar a perseguir os cristãos, até do campo nós vamos ter que fugir para as montanhas, para as florestas, para nos esconder e aguardar esse finalzinho de tempo na volta de Jesus. Então nessa transição, nesse meio tempo, onde ele agora há pouco que falava, ainda não vai ser, são princípios das dores, ainda vai se passar um tempo de angústia. Então seria bom a pessoas quem pode se planejar sair. Eu mesmo tenho meu plano, moro na Lituânia, na capital, tenho meu plano de comprar um sítiozinho menor. Estou esse ano indo ao Brasil por causa da guerra da Ucrânia. Estamos indo lá passear e ver a possibilidade se a gente se muda para o Brasil, se continua aqui na Lituânia, orando a Deus que nos oriente o que fazer do futuro. Mas a ideia não importa se nós vamos para lá ou continuamos por aqui. É ter no ano que vem comprar um sítiozinho onde a gente possa começar a crescer nossas verduras, começar a ter um canto ao qual, quando apertar, temos aonde fugir, onde nos esconder. Para quem pode planejar, eu acho que é uma boa ideia. Continuando, Marcos, capítulo 13, verso 14. Ora, quando virdes a abominação da desolação e estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça, nem entre para tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para trás buscar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ora, pois, para que isso não suceda no inverno, orai para que isso não aconteça no inverno. Porque naqueles dias haverá uma tribulação tal, nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. Em Mateus, palavras de Mateus, quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação predita pelo profeta Daniel, que ele entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no eirado, não desça para tirar coisas da sua casa, e quem estiver no campo, não volte para trás, para apanhar a sua capa. Sim. Mas ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Falei, as pessoas, depois você está no teu campo, está lá plantando, vai começar a perseguir aos cristãos. Então vai chegar um ponto que você não vai voltar para casa, ali do campo, da onde você está. Se estiver no ambiente de trabalho, está ainda no escritório, você vai ver um sinal, vai ser uma coisa clara. E você é agora, não tem mais como evitar. Tenho que fugir. Ou eu fico aqui e morro, sou perseguido, ou fugir. Para quem puder fugir, é melhor, né? Marcos e Mateus tem mais um paralelo que em Lucas não tem. Você pode ver aqui pela cor. O próximo paralelo com Lucas vai ser essa cor aqui, lilás. Lilás, rosa, seja como for. Então vamos agora esse laranja aqui, paralelo de Marcos e Mateus. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria,
Mas ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se possível, aos escolhidos. Que sinais esses fariam? São os falsos milagres. Vão começar a fazer, né? Mostrar, tem o poder de fazer isso, fazer aquilo. Como a gente tem um exemplo bom, Moisés e Arão, quando estavam falando para o faraó, e jogou o cajado, e os mágicos também fizeram que os cajados deles se transformassem em cobra, tal como Moisés fez. Só que um detalhe é que o cajado de Moisés comeu os outros cajados. Isso eles não poderiam fazer. Ficai-vos, pois, se sobreaviso, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Se prepare. Mateus. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados naqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até aos escolhidos. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saias, ou eis que está no interior da casa, não acredite. Vamos continuar. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. E a gente vê realmente, durante a noite, não importa que lugar da cidade que a gente esteja, quando está numa tarde, quando vem aquelas tenebrosas chuvas que o dia fica tudo escuro, onde vem um relâmpago a gente vê, não importa se você está no norte da cidade, no sul da cidade, no leste, oeste, qualquer lugar que você vai ver aquele relâmpago. É um sinal que eu falo, Deus é super, né? Sabe como for fazer os exemplos, buscar as parábolas e conseguir conquistar as pessoas, né? Um jeito, as palavras. Que Deus é Deus, né? Mateus continua. Logo depois da tribulação, daqueles dias, escurecerá o sol. A gente lembra que não muito atrás a gente leu que haverá sinais. Vou pegar aqui em Lucas. Ó, Lucas 21, verso 11. Temos aqui. E haverá vários lugares, grandes terremotos e pestes. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Com outras palavras, eu vou falar praticamente a mesma coisa. Então agora a gente volta ali em Mateus a ler quais são esses sinais. Aqui. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, como estrela cadente, mas imagina todas caindo, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos dentre os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. É um momento que até os ímpios vão reconhecer realmente é o Filho de Deus descendo nas nuvens dos céus. Aconteceu, né? Quem não queria, aconteceu. Para quem queria também é bom, aconteceu. Marcos. Mas aqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os poderes que estão no céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E logo enviará os seus anjos e ajuntará os seus eleitos, desde os quatro ventos, desde as extremidades da terra até a extremidade do céu. Agora vamos ver em Lucas. Vou fazer um clique aqui que eu posso subir a tela. E cairão ao fio da espada, e por todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia,
das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Para nós cristãos é uma alegria, para os ímpios, os ateus, vai ser uma tristeza. Então, para nós, levantar a cabeça, estar alegre, porque Jesus está voltando. Lucas continua, verso 29. Propôs-lhe então uma parábola. Então, Jesus gostava de esclarecer as coisas através de parábolas, através de ilustrações, de exemplos, que é mais fácil de se entender. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando começar a brotar, sabeis vós, mesmo ao vê-las, que já está próximo o verão. Só por ver as árvores, você vê do jeito que a árvore se desenrola, né? Desenvolve o fruto e tudo mais. Assim também vós, quando virdes acontecerdes estas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isto se cumpra. Em Marcos 13, verso 28. Da figueira, pois, aprendei a parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim, vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Em Mateus, capítulo 24, continuando o verso 32 adiante. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Falando essa semana com as pessoas, minha opinião, Rússia e Ucrânia não é Gog e Magog ainda, mas é sim, princípio, o início, são uns pretextos para se iniciar, para se abrir a perspectiva, me faz a palavra, desculpe, algumas vezes. A palavra eu esqueci. Mateus continua. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, Jesus, senão o Pai. Somente Deus sabe quando isso vai acontecer. Marcos, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quando, porém, ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Em Lucas 21, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aí a gente tem alguns comentários extras. Vamos primeiro esse aqui em Mateus 24, verso 37. Aqui em diante, até o 39. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, da mesma mornice, da mesma incredulidade que havia na época do filho, na época de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. A rotina, continuavam indo ao trabalho todo dia, continuavam indo à escola, continuavam vivendo a vida como sempre viveram, comiam, bebiam e davam-se em casamento. A mesma rotina de todos os dias, até que Noé entrou na sua arca. E os céticos falavam o quê? Chuva do céu, imagina, nunca choveu, isso não vai acontecer. Imagina, dilúvio, o que é isso? Tá brincando. E não entraram, e ficaram todo mundo fora da arca. Somente Noé e a sua família. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Deixa eu continuar mais um pouquinho. Esse Mateus 24:40 nós vamos comentar numa outra tela. Vamos aqui a Marcos. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem devendo viajar ao deixar a sua casa, desse autoridade aos seus servos, a cada um o seu trabalho, uma função, e ordenasse também ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. O que vos digo a vós todos digo, vigiai. Nisso, no perspectiva espiritual, dormindo espiritualmente, vivendo, indo para balada, indo para cá e para lá, vivendo cada dia, se preocupando com a vida material e dormindo espiritualmente. Lucas, terminando em Lucas, capítulo 21, verso 34 a 36. Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Não precisa falar nada, né? Tá claro aqui. Os cuidados da vida, os dias a dia da vida. E aquele dia vos sobrevenha de imprevisto, por improviso, como um laço, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estarem a pé da presença do Filho do Homem. Então, aqui em Marcos ele fala, vigiai a todo tempo, que não se pegue dormindo. Como em Lucas fala que nós devemos vigiar? Orando. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Ele fala, é uma vigília, é uma coisa espiritual, você está em comunhão com Deus. Se aproximar mais de Deus. Ler livros de Deus, ler os comentários da Bíblia, quando você tem um acesso aqui, outro acolá, com um fundo cristão. Né? Terminando agora Mateus. Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Eu deixei em amarelo esse pedaço, que eu quero comentar na outra tela, que algumas igrejas, algumas pessoas, denominações, infelizmente, interpretam errado e falam que esse texto aqui dá a ideia de ser arrebatamento secreto, que um foi levado e o outro ficou. E eu vou mostrar que isso não é. Isso que dá a ideia de que um aceitou a salvação e foi levado, o outro ficou, que não aceitou a salvação. É essa a ideia. Então continua. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia o vosso Senhor. Sabeis, porém, isso, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós percebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Entendeu? Realmente, se você soubesse que o ladrão não vem, você deixa a porta aberta, sem a necessidade de trancar. Mas quando você não sabe, você vigia a noite inteira, você tranca e deixa lá. Aqui eu tenho para mim